Fala galera, beleza? Vamos então para análise desse jogo entre Internacional 1, Flamengo 2 pelo Campeonato Brasileiro, o 33ª rodada da competição. O Flamengo foi para o jogo completinho, pensando no campeonato da Copa Libertadores que vai disputar no sábado, e o Internacional brigando por uma vaga no G6 da competição, né? Precisando de uma vaga para a Libertadores de 2022. E a gente pode falar aqui todos os detalhes, principalmente a estratégia montada pelo Flamengo e como que o Inter se comportou, porque foi um jogo 2-1, muito interessante, um jogo muito empolgante, porque tudo se resolveu no primeiro tempo e no segundo ficou aberto o jogo. Vamos lá então, eu sou o Léo Nascimento, jornalista de informação, estou aqui fazendo vídeos de análise de futebol. Quem está acompanhando o meu canal, dá o like, se inscreve e ativa as notificações. E você que está chegando pela primeira vez, curte. Se não gostou, dá o dislike. Se gostou, dá o like. Inscreva-se aqui em todos os grandes jogos de futebol que tem todos os dias. A gente vai passar aqui para vocês uma análise muito breve do que está acontecendo. Vamos lá então, porque o Flamengo do técnico Renato Gaúcho foi completo, tirando o Bruno Henrique e a Arrascaeta, que estão sendo poupados. Ele jogou com o time completinho no sistema normal dele, o 4-2-3-1, oscilando por 4-1-4-1, e aí ficando o Ilharão mais postado na frente, né? Só que o jogo ele foi na estratégia de empilhar gol em cima do Inter, jogar, tentar dar um chocolate. E com 11 minutos estava 2-0. Pelo que estava acontecendo, parecia que eles iam meter 3, 4, 5 no Inter. Mas aí o técnico Diego Aguirre do Inter conseguiu, com o seu time completo, tirando o Yuri Alberto, que não está jogando, ficou o Palácios no ataque, ele conseguiu ajustar o seu time no 4-2-3-1 e ajustar a marcação, né? Porque o Flamengo também tem um time muito veloz do meio para frente, assim como o Inter. Então o que ele fez? Ele recuou um pouco as linhas, como ele está acostumado, deixou o Flamengo tocar a bola e saiu no contra-ataque, e assim surgiu o gol do Inter. O que aconteceu depois do gol do Inter, o Flamengo meio que ligou o alerta. Opa, tomamos um gol que não estava previsto tomar. Não era essa a ideia, porque o Flamengo estava jogando no campo do Inter, e é tudo que o Inter queria, jogar fechado e sair no contra-ataque, porque ele tem 3 jogadores velozes. O Patrick pela esquerda, o Tyson centralizado e o Denilson pela direita. O Denilson é o maestro do time. Ele tá tanto a gente chama de motorzinho, né? Ele tá tanto fazendo a função de volante como um cara como um armador. Então ele faz aquele corredor do lado direito ali muito bem. E aí ele volta e ajuda no contra-ataque do Inter, onde o Inter empata o jogo, né? Ele lança a bola pro Tyson, o Tyson em velocidade, e aí depois o Inter acaba fazendo o seu gol. O jogo, quando encerra, tu não consegue perceber exatamente quem teve mais posse de bola, mas tu percebe em volume de jogo. No primeiro tempo do Flamengo, até os seus 30 minutos ali, 35, o Inter equilibrou. Aí o Flamengo começou o jogo com gás e o Inter depois equilibrou de novo. Mas tô analisando os números, o Inter encerrou com 51% de posse de bola contra 49% do Flamengo. E aí o detalhe mais interessante são os chutes a gols. O Inter deu 22 chutes a gols e o Flamengo deu 15, sendo que 9 chutes a gols do Inter foram na casinha e 8 do Flamengo foram na casinha. Chutes defendidos, no caso, bola na trave não teve, finalização dentro da grande área. Os dois clubes chutaram dentro da grande área 11 vezes. Finalização de fora da área, o Inter teve 11. Isso mostra que o Inter tentou decidir de qualquer forma todos os lances que dava para decidir e não tentou dar um último passe, porque o Flamengo teve chute de fora da área, teve 4 e o Inter teve 11, ou seja, esse volume que a gente a princípio estava entendendo que o Inter teve a mais, na verdade foi por conta dos lances de fora da área. E eu posso dizer que o jogo foi decidido pelos goleiros, porque as defesas difíceis foram tanto do goleiro do Lomba quanto do Diego Alves, que eu coloco aqui que o jogador que decidiu a partida foi o Marcelo Lomba. No segundo tempo ele teve 2 defesas difíceis. No primeiro tempo,
Quando encerra o primeiro tempo, vocês terem uma noção, o Tyson, ele dá uma entrevista dizendo, falando o que ele precisava fazer para poder reverter o jogo, o que estava acontecendo, porque o Flamengo estava massacrando. Ele disse assim, a gente precisa se concentrar, voltar bem para o segundo tempo, tentar fazer com que o Flamengo ficar mais atento ao Flamengo, porque a gente já era para ter tomado 4, 5 gols. Eles se salvaram exatamente pelo sistema defensivo por conta do goleiro e alguns lances individuais assim de último lance, conseguir cortar próximo dentro da área de um chute, assim como o Inter também teve. O Davi Luiz salvou o Flamengo 2 vezes dentro da pequena área. Ou seja, no primeiro tempo terminaria uns 4 ou 5 para o Flamengo, mas no segundo tempo teve 3, 4 para o Inter assim também com facilidade. O jogo foi muito equilibrado. Mas o segundo tempo, o Renato, como estava exigindo muito dos jogadores, porque o próximo jogo importante deles é só no próximo sábado, a final, ele acabou tendo que tentar preservar o time. Ele botou o Vitinho no meio campo para tentar ajudar na armação, caindo para a esquerda junto com o Michael. Eu não gosto muito do Vitinho nessa posição. Para mim, o Vitinho é um segundo atacante. E aí ele acaba se posicionando junto do Gabigol, um pouco próximo do Gabigol, e faz com que o meio fica um pouco aberto. Aí tu acaba exigindo muito do Everton Ribeiro conduzindo no meio campo. Não gosto dessa função, dessa formação, entendeu? E mesmo ele fazendo no 4-1-4-1, porque ele ficou assim, porque ele faz o 4-1-4-1, mas o Vitinho fica à frente, do lado do Gabigol. E o Gabigol às vezes volta, às vezes não volta. E aí o Flamengo tem um problema que é do Renato. Ele sabe atacar muito bem, mesmo ou organizado ou desorganizado, utilizando muitas qualidades dos jogadores, mas quando ele é atacado não tem ninguém para ajudar. Ele fica com seus 2 zagueiros e um lateral, às vezes, tem vezes que ele está com um volante, o Andrés às vezes vem para o ataque, deixa o Ilharão no meio campo, aí quando passa um Tyson correndo para o Ilharão já era, aí já tem 4 do Inter contra 3 do Flamengo, e isso é do Renato há muito tempo, desde que ele é treinador, ele não consegue ajustar isso, porque ele faz uma marcação defensiva homem a homem. E mesmo assim ele não deixa ninguém na sobra. E esse cara da sobra é o que falta. E aconteceu nisso aí, por conta disso que o Inter acabou conseguindo fazer o seu gol. Mas o jogo foi importante, porque depois chega num tempo ele acabou botando o Arrascaeta para poder pegar um ritmo de jogo. A gente percebeu que ele errava o passe, errava a medida, a força, né, onde tinha que lançar. Até porque a decisão deles é no próximo sábado. E o Renato já informou que vai jogar o próximo jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, também em Porto Alegre, por coincidência. O Renato e o Flamengo vão ficar treinando na Arena do Grêmio até a viagem para o Uruguai. Ele fala sobre usar o time reserva na terça-feira. Então hoje era o time para poder jogar. Então hoje era o gás final que eles tinham que dar, tinham que vencer. E o que a gente entendeu é que eles queriam eliminar o Inter já no primeiro tempo. Tentar fazer uma pressão, fazer 2, 3, 4 gols e não conseguiram, porque no outro lado tinha o Marcelo Lombo para salvar eles. Beleza? Chegou? Like, se inscreve, ativa as notificações aí, dá essa moral para nós, estamos começando aqui no canal. Valeu!